Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou falar para vocês sobre o uso de oxigênio, mas eu vou falar aqui para o paciente, né? Nós recebemos um comentário da Ariadne pedindo para a gente fazer um vídeo sobre o oxigênio do ponto de vista do paciente e nós vamos falar hoje sobre isso. Antes de começar, eu quero lembrar que nós estamos com um curso básico de engenharia clínica, um curso para começo de conversa, para todo mundo entender um pouco melhor o que é isso, né? O que é essa profissão, qual que é o objetivo dela, quais são as metas dela e entender mais o papel dos profissionais, artífices, técnicos, tecnólogos, engenheiros dentro do ambiente hospitalar. Então eu agradeço a todo mundo que tem assistido o vídeo, tem deixado o seu like, tem compartilhado, tudo isso ajuda muito a nossa profissão, que é uma profissão bem legal e mostrar para as pessoas que dá para fazer uma carreira profissional nessa área, tá? Então, bora estudar um pouquinho mais sobre oxigênio e responder para a Ariadne. Bom, pessoal, é o seguinte, a Ariadne mandou a seguinte mensagem nos comentários. Olá, boa noite, estou utilizando pela primeira vez o oxigênio. Tenho um grande em casa e saio com um de 5 litros. Pode fazer um vídeo falando sobre o assunto? Ficarei muito grato ao senhor, terei que utilizar pelo resto da vida. Então, acontece o seguinte, alguns pacientes têm um tipo de doença aqui chamado de DPOC. Se você já foi na beira de leito, é técnico de UTI, engenheiro clínico, enfim, você sabe que é o acrônimo ou abreviação de doença pulmonar obstrutiva crônica, onde o paciente normalmente ele tem que fazer o uso de oxigênio numa concentração maior para evitar, né, para ele poder fazer um melhor aproveitamento do oxigênio dentro do corpo, né, para poder fazer todo o processo de oxidação, produção de energia, enfim, isso é outra conversa. Mas é o seguinte, Ariadne, eu preparei um roteiro aqui como sempre, e a primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte, fluxômetro, né? Nós temos o fluxômetro, que é esse aparelhinho aqui, que a gente usa para medir a dose, que vai de 0, né, até 15 litros por minuto. Se você abrir todo ele, ele vai mais, mas é importante você conhecer esse aparelho, ele é da cor verde, tem que ter o nome dele gravado aqui, tem uma rosca adequada para conexão na válvula reguladora ou no posto de hospital. Como você está em casa, nós vamos falar mais do cilindro, né? Você pode ter uma régua de gases em casa, mas, vamos dizer, o fluxômetro, cuidado que você tem que ter com ele. Normalmente, a leitura é no meio da esfera, mas olhe o seu fluxômetro, olhe o manual dele e vê o que ele está dizendo, se é em cima, se é embaixo da esfera. Isso é muito importante para você fazer um melhor uso, um melhor aproveitamento do oxigênio, né? E é importante também você ter, o médico vai te prescrever a dose, de você ter um oxímetro. Você pode comprar numa farmácia, um oxímetro com registro da Anvisa, e você vai poder ajustar com mais exatidão esse fluxo que foi prescrito para você como dose, ok? Então, o primeiro passo é o fluxômetro. Mais importante ainda, o fluxômetro, no corpo dele, aqui no Brasil, né, os nossos fluxômetros são calibrados a 3,5 kgf por centímetro quadrado. Isso dá mais ou menos 3,5 atmosferas, mais ou menos 3,5 bar. Então, isso é muito importante porque você tem que alimentar esse fluxômetro com gás nessa pressão, porque o gás estando nessa pressão, essa leitura de 0 a 15 vai ser verdadeira. Então, o que eu preparei aqui? Depois do cilindro, você tem o cilindro, né? Vou falar em mais detalhe, você tem a válvula reguladora. A válvula reguladora é esse tipo aqui, ó. Tem de vários tipos, né? Esse aqui é um tipo mais comum, tá? Para o tipo de saída do cilindro com rosca. Existem 2 tipos de saída que eu vou falar mais adiante. Então, esse tipo de válvula, esse aqui é o corpo da reguladora. Ela vai pegar a pressão do cilindro, vai rebaixar para a pressão do fluxômetro. Essa aqui até tem um jeito de ajuste. Muitas vezes, desse tipo, né, para cilindro com fluxômetro conectado nesse ponto, ela já vem pré-ajustada para 3,5 e aqui vem um adesivo que tapa essa rosca, de modo que ninguém mexa e que ela fique calibrada para sempre. Garanta uma calibração por um tempo maior. Então, para você ter mais segurança que você não está gastando demais, de quando em quando é bom você certificar que essa válvula está calibrada. Essa válvula tem um problema. Como ela regula para 3,5, ela é fixa para 3,5, quando a pressão chegar em 3,5, vai parar de liberar o gás. Por isso,
você deve pensar em usar esse tipo de válvula que tem 2 manômetros, uma vai medir a pressão dentro do cilindro e a outra vai medir a pressão regulada. Então, mesmo que se alimente o fluxômetro com uma pressão menor que 3,5, tendo o oxímetro, você pode ajustar um fluxo maior, mas você consegue aproveitar todo o gás que está no cilindro, ok? Então, você tem esse tipo de válvula com 1 manômetro, que vai mostrar a pressão, vamos dizer, reduzida, né? Ou, nesse caso aqui, ele mostra a pressão do cilindro, só mostra a pressão do cilindro. Quando chegou em 3,5, vai parar de sair gás. Nessa outra que eu estou mostrando, 2 manômetros, um mede a pressão do cilindro e o outro mede a pressão reduzida. Tem outras versões desse tipo de válvula, como essa aqui que a Biocam mandou para nós. Essa aqui é para, vamos dizer, é para posto de, como se diz, para régua de gás. Então você põe, às vezes a pressão da rede está acima de 3,5, você põe essa válvula na rede, regula aqui a pressão, se você quer mais ou menos, tem nessa versão. Tem essa versão aqui, mas a que você deve estar utilizando para o cilindro grande, aqui no Brasil, deve ser com essa rosca, né? Com a saída para o fluxômetro, né? E essa aqui mostrando a pressão do gás dentro do cilindro, ok? Outra coisa, como o oxigênio é um gás muito seco, esses gases medicinais, eles são desidratados, né? Não interessa a água para a gente, interessa o gás puro, eles são muito secos, então é comum que você possa vir a necessitar, dependendo da prescrição médica ou do fisioterapeuta, você vai precisar de um umidificador. Então aqui o gás, ele sai do cilindro, reduz a pressão, entra no fluxômetro, passa pela umidificação, ou pode ter uma solução medicamentosa, e daqui sai para o catéter nasal, que é o catéter que você deve estar usando, ok? Vamos falar aqui mais para frente. Deixa eu lembrar aqui o que eu preparei para você no roteiro. Tipo de conexão, bom, seguinte, cilindro, você tem basicamente 2 tipos de cilindro que a gente usa no Brasil, o cilindro de aço, tem vários tamanhos, e o cilindro de alumínio, que também tem vários tamanhos. Quando você falou um cilindro de 5 litros, eu queria saber se é a marcação do volume interno, provavelmente sim, é a marcação do volume interno. Cilindro bom, Ariadne, você no corpo dele, você sabe tudo. Logo perto da válvula em cima, você sabe tudo. Ano de fabricação, norma que atende. Então, cilindro bom começa pela identificação. Muita gente pinta sobre a pintura, Você não sabe nada sobre o cilindro, não sabe data, você não pode controlar a segurança desse cilindro. Lembrando que os acidentes com cilindros de oxigênio são fatais. A grande maioria é muito perigoso. Então, já adiantando, sempre deixa ele acorrentado quando estiver em casa, enfim, vou passar mais algumas recomendações na frente. Então, volume interno do cilindro em litro e a pressão quando ele chega em casa. Vai medir a pressão, você vai conectar essa válvula, vai medir a pressão. A gente deveria fazer essa conta com pressão em atmosfera, mas se fizer com KGF por centímetro quadrado, bar, vai dar muito aproximado. Nós temos um vídeo ensinando como saber a quantidade de gás que tem lá dentro do cilindro. De novo, recomendando para você assistir toda a playlist, para você ficar fera nisso e dominar esse tipo de equipamento e fazer o melhor uso dele, tá? Com relação ao tipo de conexão, nós temos 2 tipos de conexão basicamente no cilindro. Uma que é para rosca e a outra, essa aqui é para rosca, a gente chama de a CGA 540. A CGA 540, como eu mostrei, pode ser com 1 manômetro, que vai te regular até 3,5, ou com 2 manômetros, que te permite esvaziar todo o cilindro e fazer o uso de todo o gás, tá? E tem um outro tipo de conexão, que é a CGA 870. Isso é muito mais utilizado lá nos Estados Unidos, um padrão CGA é C de Compressed, G de Gas e A de Association, Compressed Gas Association, e essa válvula ela já reduz e vem com um manômetro acoplado, faz a mesma função dessa aqui, junto com o fluxômetro, é essa que você está vendo ao lado aqui. Tem um disco preto que você pode ajustar o fluxo que você deseja. O fluxo também vai de 0 a 15, 0 a 25, varia da válvula que você está utilizando. O que mais que é importante falar para você? Temos vídeos sobre isso também. O oxigênio não pega fogo. O que pega fogo são os combustíveis, o papel, a gasolina. Então, assim, mesmo sabendo isso, não deixe que ninguém fume perto de você. Eu não sei se você fuma, mas se você fuma, não fume
utilizando a cânula nasal. Tem alguns vídeos na internet, alguns depoimentos que mostram que o acidente ocorreu e como tem 100% ali, 99% de oxigênio, o que tiver na frente pega fogo. Plástico, cânula, vai tudo pega fogo. Então, toma muito cuidado com isso. Use o oxímetro, né? Use o oxímetro. O oxímetro é muito importante. Às vezes o fluxômetro não está calibrado, às vezes a válvula reguladora não está calibrada. E você vai ver o resultado, por exemplo, se o médico prescreveu lá 5 litros por minuto para você obter uma saturação de 94%, 95%, às vezes ele pode estar passando mais oxigênio do que menos oxigênio. Então você acaba conseguindo atingir aquela saturação que ele prescreveu para você com uma quantidade menor de gás. Então é importante você usar o oxímetro com registro da Anvisa, que vai te ajudar a enxergar esse cara melhor, ver se ele está funcionando direito e verificar se a válvula reguladora de pressão também está funcionando direito. Isso é muito, muito importante, não é muito caro, você pode comprar, tem algumas farmácias que vendem, mas certifique que tem registro na Anvisa. Outra coisa que é importante, você perguntar para o seu médico se tem algum exercício que você pode fazer para aumentar os volumes e as capacidades pulmonares. Tem um gráfico que é esse aqui, que você faz através de uma espirometria, você faz uma espirometria e mede os volumes e capacidades pulmonares. Eu não vou entrar em detalhes, mas é interessante você conhecer um pouco mais sobre os volumes e as capacidades pulmonares, vai dizer ali mais ou menos o desempenho, né, a performance do seu pulmão. É importante você lembrar que a respiração, ela é voluntária, você precisa de fazer um esforço para respirar. Então você tem basicamente o diafragma, que é um dos músculos responsáveis pela respiração, para ajudar a entrada do ar dentro do pulmão, e você tem toda a musculatura, me fugiu o nome agora, a musculatura que está envolvida na caixa torácica, né? Eu vou colocar aqui por escrito, eu vou lembrar essa coisa. Então, é importante você fazer uma espirometria de vez em quando, primeiro conversar com o seu médico, né? Mas perguntar, às vezes você pode fazer algum exercício para melhorar a performance da sua musculatura intercostal, por exemplo, né? E ter ali uma musculatura mais forte vai te ajudar a respirar melhor, né? Importante ter isso em mente. Não importa a sua idade, é lógico que isso aí é coisa com o médico, né? Mas o músculo responde. Você põe carga nele, ele vai ficando cada vez mais forte, se alimentando direitinho. Isso pode te ajudar também a ter um benefício maior na respiração. Então, basicamente, né, Ariadne, era isso que eu acho importante você falar, conhecer os detalhes, né? Rapidinho, fluxômetro, a válvula reguladora de pressão, o umidificador. São os 3 instrumentos básicos que você vai utilizar para dispensar oxigênio além da cânula nasal. E o oxímetro, que vai te ajudar a medir quanto da sua hemoglobina disponível que está ligado com o oxigênio. E a última coisa, a gente tem a hipóxia, né, que é a falta de oxigênio, e tem a hiperóxia, que é o excesso de oxigênio. Oxigênio demais também faz mal. Tá? As pessoas não sabem disso, mas oxigênio demais faz mal, oxigênio de menos faz mal. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose, de acordo com o Paracelso, o Theophrastus von Bombastus, que fez essa frase aí que é muito interessante. A diferença do medicamento e o veneno é a dose, então por isso é importante você ajustar direitinho, ter o seu oxímetro para ver direitinho quanto de oxigênio você precisa de ajustar para atingir aquela saturação que o médico prescreveu para você. Tá? Então eu espero que essas dicas aí, essas informações tenham ajudado você. Se você conhecer mais alguém que está nessa condição sua, recomende o vídeo, ensina para a pessoa. Se tiver mais qualquer dúvida, não hesite em mandar no comentário, a gente responde o comentário, a gente sempre lê os comentários, às vezes atrasa, aparece um lá que ficou de 1 ano, aparece lá, a gente responde também, e queria que você entendesse que a gente procura considerar todos os comentários, a gente ainda não recebe tantos assim, a gente consegue manipular. Se tiver alguma dúvida, você pode colocar no comentário ou pode mandar para a escola@engenhariaclinica.com. A gente ganhou uma ajuda aí de uns colegas, né, engenheiros biomédicos, técnicos, que vão ajudar a gente aqui no canal. A gente vai poder responder para você sem maior problema. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha. Tudo isso ajuda muito
as pessoas conhecerem engenharia biomédica, conhecerem a engenharia clínica, que é um dos eixos da engenharia biomédica, conhecer os tecnólogos em sistemas biomédicos, que é um curso superior que prepara profissionais para lidar com essas tecnologias em saúde que não param de crescer, não vão parar de crescer em quantidade, em complexidade. Os BIMETs, né, os Biomedical Equipment Technicians, ou técnicos de equipamentos biomédicos, e os artífices, que eu sempre procuro lembrar, que são aqueles que fazem plantão de 24 horas, estão ali fazendo olho no dia e evitando, né, que o hospital pare, né, que o hospital tem que continuar operando 24 horas por dia. Então é isso aí, e no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu!